Endurecimento da legislação penal no combate à criminalidade vem gerando divergências. Reportagem de Letícia Santini. Uma discussão que deve se estender ao longo do segundo semestre no Congresso poderá culminar com o endurecimento do combate à criminalidade no país. A subcomissão da Câmara dos Deputados que discute o tema analisa, ao mesmo tempo, propostas em tramitação na CCJ que modificam o Código Penal, a Lei de Execução Penal e artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. As mudanças são profundas e nem sempre há consenso no debate. Em audiência na semana passada, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, defendeu mudanças no atual sistema de progressão de regime. Quando a Constituição ela proíbe o trabalho forçado, o trabalho forçado é aquele que um trabalhador normal não faria. É aquele trabalho aviltante, é aquele trabalho que é ofensivo à dignidade da pessoa humana. Não é qualquer trabalho que um trabalhador faça que o preso, pelo fato de estar preso, não pode fazer. Então, o que se deve fazer é a gente criar um sistema efetivo para que a gente possa trazer empresas para dentro do sistema prisional, indústrias para dentro do sistema prisional, porque eu preciso recuperar esse sujeito. Lúcia Helena Barros, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, argumentou que é preciso avaliar se o endurecimento penal de fato ajudará a coibir a criminalidade. Foram editadas mudanças, leis, conforme eu já disse, mas é certo que o nosso sistema penal, a nossa criminalidade, ela não alterou. Muito pelo contrário, o Brasil ocupa a terceira posição de maior população carcerária no mundo. Sendo essa população carcerária composta por grande maioria de pessoas negras, pessoas pobres. A advogada criminalista Isabela Portela reforça que a legislação brasileira já prevê penas rígidas para alguns crimes, como no caso do tráfico de drogas. É o crime pelo qual mais se prende no Brasil. Isso mostra que não é através do endurecimento das penas que é possível alcançar uma diminuição na violência urbana. Isso porque a criminalidade está muito mais ligada a uma questão social do que a uma questão jurídica. Essa questão social é a desigualdade social, a má distribuição de renda, a dificuldade no acesso à educação, o altíssimo índice de desemprego, a fome. O relator da subcomissão, deputado Carlos Jordi, adiantou que percebe um caminho pelo endurecimento da legislação. Nós temos mecanismos totalmente defasados, como, por exemplo, eu trago aqui a questão da progressão de regime, eu não diria nem defasado, mas extremamente benevolente com a criminalidade. Hoje, o crime comum tem 1/6 da pena para fazer uso desse benefício da progressão de regime. Segundo o deputado, a subcomissão foi instalada para dar uma resposta à sociedade diante da necessidade de endurecer as penas. Olha, essa é uma questão bem delicada e que vai no cerne de um problema muito grave no Brasil, que é a criminalidade e a justiça complacente com o crime. Quantas vezes a gente viu crimes acontecendo logo depois dos Dias das Mães, Dias dos Pais, Natal, Páscoa, quando houve aquela famosa saidinha. Bandido tem que ficar trancafiado, não tem que aliviar, não. Agora, os presídios precisam passar por uma nova estrutura. Bandido tem que pagar a própria comida, a própria roupa, pagar o próprio remédio que toma. Então, tem que trabalhar e tem que acabar aquela história de dar verba para eles quando eles saírem, que é dado pela Previdência Social. Me parece que são R$ 1.700 por mês. Tem bandido que fica preso 10 meses e sai de lá com uma bolada de 17 mil.
Há uma obsessão desse governo, né, e da atual legislatura em discutir esse problema, em debater esse problema da população carcerária e do crime unicamente pela ótica punitivista. Mas é como as entrevistadas disseram aí no programa, né? Você tem a ótica social, de políticas públicas, políticas sociais que tem que melhorar. Você tem um problema muito grave de presídios que acabam se tornando escolas do crime. A maior parte da população carcerária hoje é formada por traficantes, muitos deles pequenos traficantes, presos com pequenas quantidades de drogas. Então, penas alternativas para essas pessoas têm que ser discutidas, sim, penas menos gravosas, porque, afinal de contas, a prisão acaba sendo uma escola do crime. Passa também pela valorização dos policiais, do trabalho dos policiais e ainda pela discussão, aí você pode até falar de uma discussão de penas e discussão de punição, mas inclusive pela baixa resolução de crimes e de investigações policiais. Então, é uma discussão multifatorial e a gente fica muito preso apenas à ótica punitivista. Isso não vai resolver o problema.